O capítulo 11 de João, Jesus narra uma história, João narra uma história que aconteceu com Jesus, que muito marcou a vida de uma família. E era uma família já sofrida, porque não se fala no pai e nem na mãe. Em algumas vezes que esta família é citada, os pais não são mencionados. E quando não se menciona o nome do pai, é porque na sociedade judaica, 12 mil anos atrás, é porque era morto. E quando se enaltece demais o nome do homem, do Lázaro, aqui no caso, é porque ele era um mantenedor da casa. Daí o desespero das suas duas irmãs quando ele morreu, Marta e Maria. Quem irá agora ser o nosso provedor? Nós não temos nenhum relato de idade, nós não sabemos aqui da idade de ninguém, porém sabemos que Jesus entrou nesta família e realizou algo extraordinário nessa família. Eu queria ler esse texto com você e destacar aqui algumas coisas para encerrarmos esse momento nessa noite. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Na verdade, o verso 2, ele está fora de um contexto cronológico. Esse verso 2 ainda vai acontecer. Mas João, quando está escrevendo, ele coloca aqui, nesse texto, só para que as pessoas que estão lendo o livro, né, que é o evangelho que ele escreveu, se lembrassem de quem era Lázaro, quem era a família dele, porque a irmã dele ficou muito conhecida no ministério de Jesus, ficou muito conhecido pela igreja primitiva depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então ele vai fazer menção a este caso, mas isso não tinha acontecido ainda, isso ainda iria acontecer. Verso 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá, e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali.
Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto foi algo fantástico. Quando Jesus disse para aqueles que chegaram trazendo a notícia que Lázaro estava doente, ele não tinha morrido ainda. E aí Jesus faz uma declaração: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu fico imaginando aquela família, Marta e Maria, que conheciam bem a Jesus. Jesus conhecia bem aquela família, porque era uma família do relacionamento de Jesus. Na realidade, era um caminho para Jerusalém. Era, na realidade, na época de Jesus, o principal caminho para Jerusalém. Havia 3 caminhos para quem ia para Jerusalém da Galileia, porque você tem a Galileia no norte, uma região povoada, você tem Jerusalém no centro, e depois para o sul é deserto. Então, o eixo em Israel era Galileia, Jerusalém, era norte e a região central de Jerusalém. E na época de Jesus, a região entre Galileia e Jerusalém tinha a região da Samaria, ocupada pelos antigos estrangeiros que os assírios, quando levaram as tribos cativas para a Assíria e depois para a Babilônia, se desconfiguraram e não serviram, passaram a não servir mais a Deus, e ali passaram a viver e ter um relacionamento arredio com os judeus. E os judeus, por sua vez, também não se falavam com os samaritanos, não havia relacionamento, daí até aquela passagem de Jesus com a mulher de Samaria. Então, o caminho pela região central, que era o caminho mais curto, ele era evitado por causa da região da Samaria. Então ele tinha a opção de ir ou pelo litoral do mar Mediterrâneo, e depois subir Jerusalém por um lado que era o lado mais difícil de chegar a Jerusalém, ou então ele vinha pelo Vale do Jordão. Era uma região que passava também pelo deserto, mas ele tinha a água do Jordão, e a qualquer momento ele podia parar, ele podia saciar a sua sede, ele podia fazer o seu lanchezinho que trouxe lá da Galileia, que estava dentro da sua bolsinha, e chegar então a Jerusalém. E este era o caminho, então, que se fazia, chegando próximo a Jericó, e de Jericó subindo até Jerusalém. Mas nesse caminho de acesso, quando você vinha do norte, seguindo o Jordão, e aí você chegava próximo a Jericó, ali estava a passagem para você subir a Jerusalém. A cidade que ficava antes de você subir o Monte das Oliveiras e de lá de cima avistar Jerusalém,
era Betânia. Betânia ficava na subida das costas do Monte da Oliveira. Ou seja, quando você está em Jerusalém e você olha para frente, você vê o Monte das Oliveiras, onde está, por exemplo, o Jardim do Getsêmani. Você vê o Monte das Oliveiras pela frente. Mas Betânia, olhando de Jerusalém, você vê o Monte das Oliveiras, Betânia fica por trás do Monte das Oliveiras. Não era um lugar tão distante assim. Um dia de caminhada fazia aquilo ali tranquilamente. E quando alguém foi chamar Jesus para levar a notícia, está enfermo, não era nada de anormal, não. Eles esperavam Jesus chegar no mesmo dia, que nós não sabemos a hora que eles foram chamar. Jesus estava em Jerusalém por ocasião da festa de Hanukkah, chamada festa da dedicação, o capítulo anterior vai falar sobre isso. Quando eles vão lá, porque eles imaginam, porque Jesus, quando foi para Jerusalém para a festa da dedicação, a Bíblia não fala, mas o caminho que sempre Jesus fez era, passava por Betânia e de Betânia para Jerusalém, e a casa de Marta e Maria era local de parada obrigatória de Jesus. Então quando vai o recado, olha, Lázaro está enfermo, as irmãs mandaram te chamar. Elas sabiam quem era Jesus. Elas já tinham conhecido os milagres de Jesus. E mandaram chamar então Jesus. E Jesus diz, eu não vou. Porque o que está acontecendo é para a glória de Deus. Eu pergunto a você, uma enfermidade numa família, que é uma enfermidade que vai tirar a vida de alguém, é uma coisa boa ou ruim? Os problemas que acontecem na sua família, a leitura inicial que você faz, os problemas, a própria palavra já fala, né? Problema. É tão complicado que até a palavra para pronunciar já colocaram R e L para dificultar, até aqueles que têm dificuldade da fala, né? Você pensa, é bom ou é ruim? É ruim. Mas deixa eu dizer algo para você. O que pode parecer ruim para você, que está acontecendo com a sua família, não abra a boca para amaldiçoar, não abra a boca para falar o contrário, porque o que está acontecendo pode ser para a manifestação daqui a pouco da glória de Deus no meio da sua casa. Por isso, feche a sua boca, não fale o que Deus não confirmar no seu coração para falar acerca de sua família, a palavra que deve sair da sua boca diante de todos, de quaisquer problemas que acontecerem dentro da sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, problemas de relacionamento, problemas de saúde. Abra sua boca para abençoar, para profetizar. Chame a existência Jesus no meio da sua casa, mas não pense nada além disso, porque o que está acontecendo, se Jesus entrar na história, vai ser para a glória de Deus. Eu não vou não, manda avisar lá a Marta e Maria que eu estou numa festa, porque a festa de Hanukkah dura 8 dias. Então eu imagino que quando chegaram até Jesus, o texto não diz, ele estivesse no 6º dia da festa. Por isso ele ficou mais 2 dias, porque ele não saiu antes de passar por tudo aquilo que toda a família judaica passava, quando ia para Jerusalém, para a festa da dedicação, da festa do Hanukkah, que era a festa da vitória da família dos Macabeus, da liderança dos Macabeus, quando eles derrotaram seus inimigos comuns, e tem o milagre do azeite no templo, né? E aí isso originou esta festa. Jesus não desobedeceu nenhum princípio. Olha que a festa de Hanukkah não está na Torá. A festa do Hanukkah, uma festa que surgiu depois, foi uma festa de cunho mais nacionalista. Não tem nada a ver com as grandes festas judaicas que a Bíblia, que Deus revela na Bíblia porque tem um fim, uma finalidade espiritual. A de Hanukkah não. Alguns estão até substituindo o Natal por Hanukkah, né? Mas nada disso tem na Bíblia e nem tem na Torá, e ninguém é obrigado a fazer essa festa. Mas alguns até, já que é para fazer festa por festa, vão deixar Natal que é pagão e vão fazer de Hanukkah. Eu não tenho nada contra, mas também não faço. Os judeus riem de nós quando nós queremos fazer as festas deles.
Quem não conhece história e cultura judaica, quando chega lá e conhece de forma sistemática, científica, sociológica, acadêmica, você vai conhecer outra realidade. Isso foi para nós, judeus messiânicos e os outros judeus. E os judeus messiânicos sabem fazer a leitura. Vamos lá, isso não é problema nosso. Que às vezes o dom de mestre aparece, aí a gente quer dar aula também. Eu não vou, porque o problema lá, que eles estão pensando, que é um problema para eles, não é. É para a manifestação da glória de Deus. Então a primeira coisa que a família precisa aprender é o seguinte: o problema que você vive é uma experiência que Deus está te proporcionando para você lá na frente entender a manifestação da glória de Deus. A segunda coisa que me chamou muita atenção está no verso 5. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã e a Lázaro. A relação, o relacionamento de Jesus com a família é uma relação de amor. Porque esse projeto nasceu com o pai lá no Éden. E depois que veio o pecado, já foi logo anunciado quem seria o redentor da família. Quem iria resgatar novamente a família. Quem iria resgatar o valor do casamento dos filhos? E olha que não foi fácil, porque na primeira família logo, nós já temos, logo depois do pecado, a desobediência de Adão e Eva, quando o tempo vai passando e os irmãos ali vão ficando adultos, vem o primeiro assassinato logo na primeira família. Poxa, um crime desse podia acontecer umas 10 gerações à frente, mas aconteceu logo na primeira família, meu. De um matar o outro. Que é o maior crime conhecido pela humanidade, é o crime contra a vida. O crime contra a vida é o pior de todos eles, todo mundo sabe isso, e em toda a sociedade humana, as leis mais severas, mais pesadas, elas são destinadas exatamente para esse tipo de crime. E foi exatamente na primeira família. Nós não estamos falando ainda de ajuntamento de famílias, não estamos falando de clã, nós não estamos falando de um crescimento de clãs em tribos, nós não estamos falando de uma sociedade que proliferou e cresceu, nós estamos falando da primeira ainda. E o atentado e o crime de tirar a vida de alguém, e esse alguém sendo o seu próprio irmão, aconteceu na primeira família. Vocês imaginem quando Deus fala: olha, Satanás, o seu tempo vai chegar. Eu vou trazer a existência aqui na terra. E por isso que Jesus teve que passar pela experiência de nascer de uma mulher, de ser um bebê, de ser um adolescente que ia lá nas reuniões do templo em Jerusalém com os seus pais, porque Jesus iria viver todos os momentos de uma família. O projeto era de resgate de família, e Jesus, ele não precisava conhecer família, porque ele conhecia a eternidade, e tudo que foi criado por intermédio, por meio dele. Ele não precisava. Acontece que o projeto do Pai, para que a humanidade entendesse o resgate amplo, completo e total, que envolveria a família, Jesus teve que nascer, ele teve que ser gerado, ele teve que ser um bebê, um adolescente, um jovem, um adulto, e então o mundo entender o projeto de redenção, que não era um projeto isolado, era um projeto que estava intimamente ligado à família. E aí a marca de Jesus não tem outra, é o amor. Eu sou apaixonado pela família. Eu sou apaixonado. Marta, Maria e Lázaro foi um protótipo, um laboratório que Jesus usou para mostrar para todo mundo. E as pessoas falaram isso. Vejam só como ele o amava. Esta é a relação que Jesus quer ter com a nossa família, uma relação de amor. A outra coisa que muito me chamou a atenção é de que ele não precisa de muita coisa para fazer o milagre. Quando ele chegou nas proximidades da casa de Marta e Maria, aí Lázaro já tinha sido sepultado, já havia morrido, ele perguntou a Marta: Marta, você crê que eu posso trazer seu irmão à vida?
E Márcia começou a teologar com Jesus. Oh, Senhor, eu sei que se no último dia, na ressurreição... Não, Marta, eu não estou falando disso. A mesma pergunta, a mesma declaração que Marta fez para Jesus, Maria também fez. Que foi, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 21. Marta, quando chegou perto de Jesus, falou exatamente a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Final do verso 32. Elas tinham o mesmo sentimento. Elas acreditavam que, como viram Jesus muitas vezes curando, não sei se presenciaram Jesus ressuscitando o filho lá da viúva de Naim, mas sabiam disso. Olha, ele tem poder para mudar as histórias de vida. Mas na realidade, no fundo, elas estavam expressando a religiosidade delas. E a religiosidade que cria na ressurreição era a religião dos fariseus. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia, o dia da ressurreição dos mortos. Então elas manifestaram o entendimento religioso delas. E Jesus não estava falando de religião. Jesus estava falando de algo muito maior do que isso. Aquilo que ele trazia em si, a vida que ele poderia proporcionar. Então, para a sua família, por mais que exista cheiro de morte, próximo e rondando a sua casa e a sua família, eu quero dizer que o cheiro que sai de Jesus é cheiro de vida. É o cheiro que muda a história e a rota da sua família. Assim ele chegou e bastou Marta declarar: eu creio que ele vai ser ressuscitado. Embora com uma mente religiosa, Jesus ficou parado enquanto Marta foi até sua casa e disse para Maria: olha, o mestre te chama. Não aparece aqui Jesus mandando chamar Maria, mas Marta achou que era isso. E a nossa alma acaba somatizando todas as doenças na nossa vida, porque nós entramos no desespero de querer ver os problemas solucionados no nosso tempo. E o que Jesus está ensinando nesse texto é: eu amo sua família, mas seu tempo não é o meu tempo. Eu amo sua família, mas a experiência que você tem que passar, você vai passar para você crescer, para você aprender, para você ter as suas experiências. E no meu tempo eu faço o que tem que ser feito. A única coisa que resta a nós é confiar e entregar. Porque se você começar a querer fazer as coisas na força do seu braço e no seu tempo, você vai destruir o que Deus está querendo fazer da forma certa no tempo dele. E eu sei que muitos ficam ansiosos, porque quando a mulher vê o casamento dela acabando, porque o marido está chegando com outro cheiro estranho em casa, com outras práticas, ou quando, do contrário, o marido está vendo que a mulher está mudando de comportamento, ou então quando os pais estão percebendo que os filhos estão agindo de forma estranha, que os filhos não estão tendo mais sucesso na escola, essas preocupações tomam conta da mente humana e nós queremos resolver os problemas da nossa família, na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, no nosso jeito de achar que é certo. E atropelamos Deus. O que Deus está falando nesse texto? Ele para. Agora vem Maria, com o mesmo discurso: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que dessa vez, existe um elemento diferente. Maria, quando fala isso, e Jesus olha para ela, Maria estava chorando.
E alguns que vieram com Maria estavam chorando. E Jesus chorou. O que isto revela? Que o sofrimento seu, muitas vezes, com a sua família, ele não está alheio ao que você está passando. Ele sofre exatamente com você. Mesmo sabendo que tem que acontecer no tempo certo, que é o tempo dele, mas ele chora com você. Ele vê sua lágrima, a dor do seu coração. Ele se importa quando você se sente frustrado. Se ele é apaixonado por sua família, e se você sofre, ele sofre com você. Maria levou Jesus a chorar. Porque Jesus é apaixonado pela família de Marta, Lázaro e Maria, como é apaixonado pela sua família, pela minha família. E aí, quando chega no final desse texto, que é muito lindo, ele diz: vamos aonde ele está sepultado. E aí Maria fala: Senhor, por favor, já tem 4 dias. E quem já foi em Israel sabe como que a ausência de umidade do ar em Israel faz você lavar uma roupa no hotel às 11 horas da noite, e quando tem 5 horas, vai dar 5 horas da manhã, ela já está dura, de seca. A decomposição é muito rápida naquela região. Se nós aqui, um país de clima úmido, a nossa lei, cultura, mas não deixa. Às vezes a pessoa morre cedinho de manhã, sepultada ainda no mesmo dia. O máximo, né, que se pensa, se imagina 24 horas, não se passa disso. Agora você imagina um país como aquele, uma região como aquela. Aquilo ali, irmão, era morrer e no máximo em 6 horas está sepultando. Porque o estado de decomposição, a putrefação do corpo já começava a acontecer e cheirar mal. 4 dias. Imagine. Fechado e lacrado numa caverna, onde se tem ainda um pouquinho de umidade do lado de fora, do lado de dentro, zero. Era para abrir a sepultura e já encontrar só ossada no meio dos lençóis. Você imagina, depois de 4 dias. Alguém aqui é da área médica? Eu acho que você é, né? Tem mais alguém? Também. Explica isso, mano. As células voltarem a funcionar? Os órgãos internos que se decompõem mais rápido? Fígado funcionando, intestino funcionando? A palavra de Jesus recriou tudo em Lázaro. Agora, tente calcular o tempo. Jesus falou assim: olha, tem uma coisa que vocês têm que fazer para o milagre acontecer. Tirem a pedra. Eu não estou dizendo que Jesus vai fazer tudo sozinho que tem que fazer na sua família. Você tem que avaliar onde você está errando, onde está a falha. Porque esse processo todo dele fazer no tempo dele é justamente para que você aprenda. Para que você avalie. E você reconheça aonde tem pedra que precisa ser removida. Aonde tem pedra que eu coloquei, que não era para ter, que eu preciso tirar. O milagre vai acontecer, mas o tempo de Deus é justamente esse. Ele quer que nós enxerguemos aonde tem pedra que precisa ser removida. Aí é a nossa parte. Mano. Deus nunca vai fazer o que eu posso fazer. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do? Por quê? Porque o possível eu faço, Renê faz, pastora faz, pastora Silvana faz,
Verônica faz. O possível nós fazemos, irmão. O que Deus quer nos fazer no tempo dele, com a nossa família, é que nós façamos a leitura de onde tem aquilo que eu sei que é possível a mim remover para que o milagre aconteça. E aí vem uma questão de tempo, de condicional, uma coisa que está provocando, produzindo uma condição. Deus vai fazer o milagre, mas Ele não vai fazer enquanto você não enxergar os problemas que estão sendo gerados dentro da sua família, onde eles estão e onde eles precisam ser removidos. Por aquilo que você pode fazer, é a pedra que precisa ser removida, mas aquilo que não é pedra, que você não pode fazer, o filho que você não pode retirar das drogas pela sua força, um casamento que você não pode restaurar se tem outra mulher ou se tem um outro homem, mas aquilo que é, agora sim, impossível para você, Deus entra e faz o milagre. E aí vem a última coisa. E a última coisa foi justamente aquilo que eu destaquei, que eu falei para vocês, e vocês poderiam ter ficado sem entender, quando eu disse do verso 2. E Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, que eu disse, olha, esse texto está fora do tempo, não foi aqui. E se você continuar lendo, você vai ver que aquele episódio que João cita no capítulo 11, está exatamente no capítulo 12. Porque aquilo aconteceu na Páscoa. Cerca de uns 3 meses e alguns dias havia se passado. Da festa de Hanukkah até a Páscoa. E agora Jesus vem outra vez a Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, e essa era a última vez que ele voltaria a Jerusalém. Ele só vai voltar a Jerusalém mais uma vez, que é quando ele voltar em glória para reinar, para levar a sua igreja. Aquela foi a última vez que ele entrou em Jerusalém. Entraria, porque ele não tinha chegado. Ele ia para a festa da Páscoa. E por onde que ele passou? Betânia. E aonde que ele parou? Na casa de Marta, Maria e Lázaro. E a casa estava assim, ó. Por causa de quê? Todo mundo da região foi para o sepultamento de Lázaro. O mesmo povo que foi lá para ver da notícia que Jesus tinha chegado e o que Jesus ia fazer. E o mesmo povo que viu Lázaro depois de 4 dias saindo vivinho da sepultura. Esse povo não saía da casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus chega em Betânia, novamente, agora a Páscoa. 3 meses havia se passado, estava lá o povo de plantão. Quando é que esse homem vai voltar? Vamos ficar aqui. E aí Jesus chega. E quando ele chega, Marta, que tinha o dom de diaconisa, ela corre e vai fazer comida para todo mundo. Maria, Lázaro senta-se à mesa, e quando a gente fala mesa, imagine as nossas mesas com um pé de 10 centímetros. Era assim. Ele sentava-se ao chão, geralmente em cima de um tapete de couro de camelo ou de carneiro, e ali eles faziam as refeições. Então sentaram-se Jesus, Lázaro e alguns outros que ali estavam. Marta na cozinha, Maria disse, eu não posso perder esta oportunidade. Correu lá num canto da casa, onde ela guardava as coisas mais preciosas. E ela pegou um vaso de unguento, porque os perfumes eram diferentes dos que temos hoje, né? Hoje você vaporiza, mas na época era feito com óleo. E até o azeite era um dos elementos também para se confeccionar os perfumes. E o dela tinha nardo. O preço de um perfume de nardo puro era caríssimo. Nós não sabemos o tamanho. O que nós sabemos é que pela leitura que Judas fez,
aquilo valia tanto dinheiro que dava para comprar comida para muita gente pobre. Era algo de maior valor que Maria tinha. E ela foi lá, ungiu os pés de Jesus com aquele unguento, aquele perfume de nardo puro, e enxugou com os seus cabelos. Enxugou o quê, irmão? Você já viu o cabelo enxugar alguma coisa? Ela acabou espalhando tudo com seus cabelos. E nisso que ela espalha e que cai perfume nos pés de Jesus, na canela de Jesus, no tapete de camelo ou de carneiro, no cabelo dela, aquele cheiro invade aquela casa. E eu queria deixar essa última marca que este texto, já no capítulo 12, que nós não lemos, deixou para nós. Quando Jesus, no tempo certo, quando você sabe esperar o tempo certo de deixar Jesus entrar na sua família para tratar dos seus problemas, onde havia cheiro de morte e destruição, passa a existir um cheiro de um perfume que vai invadir a sua casa, a sua família, e que vai fazer com que você não se esqueça nunca do que Jesus fez na sua família.